Fala galera, como é que vocês estão? Tio Léo na área. Continuamos online, ninguém aguenta mais, mas tudo bem. Meu povo, vê bem, nas aulas anteriores, tá? A gente viu alguns acontecimentos que marcaram, né, o início dessa nova era, né, a pós-modernidade, e vimos também aí, né, acontecimentos que vão marcar de maneira mais direta a própria história da Europa e a própria história da América, que foi a Revolução Inglesa, tá? A Revolução Burguesa na Inglaterra e a independência dos Estados Unidos. A gente também em outros momentos conseguiu ver, né, a Revolução Industrial, um fator decisivo também na reestruturação econômica de todo o mundo, e a gente também viu aí os iluministas que estão por trás de toda a ideologia dessa mudança aí do mundo, tá? E hoje a gente vai ver provavelmente a revolução mais influente, para não dizer mais importante, né, de todo esse momento, tá? Essa daqui realmente vai trazer um peso muito grande na mudança das demais situações que vão ocorrer no mundo a partir desse acontecimento, beleza? Então, eu peço que você prepare o seu material, pegue o seu livro para acompanhar. Um outro detalhe, como esse assunto é muito grande, tá? A gente vai dividir ele em duas partes. Então vai ter Revolução Francesa parte 1 e Revolução Francesa parte 2, tá? Pegando também aí a Era Napoleônica para a gente tentar ver o máximo possível, porque realmente o assunto é muito grande. Meu povo, então prepare o seu material, vai para um local adequado aí para você prestar bem atenção, com o seu livro, com o seu material, para você poder anotar o que for preciso, se concentrar bem no assunto, né, se concentrar bem aí nessa aula, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu estava dizendo, né, o nosso tema é Revolução Francesa. E o contexto histórico, assim como o contexto das outras coisas que a gente viu, é o antigo regime, tá? É um Estado absolutista, é todo o poder nas mãos do rei, como a gente já viu, toda a estrutura montada, né? Onde a gente vai ver aí alguns grupos com privilégios, como a nobreza e até mesmo o clero. A gente vai ver aí todo o poder centrado na figura do rei. O rei, ele é a instância final de toda a hierarquia de poder, né, dentro do seu estado, né, dentro do estado com E maiúsculo, ou seja, dentro do seu país, digamos assim. E a gente vai ver aí grupos aí que vai da burguesia, né, mesmo rica, né, mesmo enriquecida, mesmo em parceria com parte das monarquias, parte da burguesia em parceria com a monarquia, né, mas ainda assim sem espaço político e pagando impostos, desde aquela parte da burguesia beneficiada até aqueles menos beneficiados. E vemos aí o restante da população, que aí, isso aí paga impostos altíssimos, não tem direito a quase nada, né, e realmente a vida é um pouco mais difícil para as populações menos ricas e obviamente menos poderosas. Bom, como era a organização disso na França pré-revolucionária? A França pré-revolucionária tinha aproximadamente 25 milhões de pessoas. Guarda esse número, tá? 25 milhões de pessoas. Essas pessoas, eles eram organizados em 3 grupos, tá? Que a gente vai chamar, na verdade era chamado de estados. São os 3 estados. Bom, e quem eram os 3 estados, tá? Os 3 estados eram, o primeiro estado era formado pelo alto clero, tá? O alto clero é o alto escalão da igreja, nesse caso a igreja católica, tá? Qual é o alto escalão da igreja? O Papa, que necessariamente não está aqui na França, então ele é parte do alto clero, mas não necessariamente para o nosso contexto. Mas, por exemplo, os bispos, os arcebispos, né, os cardeais, galera que está no alto grau de hierarquia aí nessa região, faz parte do alto clero. Entre outras prerrogativas, né, qual era a característica desse grupo? Eles tinham privilégios do Estado, né, garantiam alguns privilégios do Estado e não pagavam impostos, tá? Então eles conseguiam aí alguns privilégios por parte do Estado, né, e não pagavam impostos. Eram as principais
características desse grupo. O segundo estado era formado pela nobreza. A monarquia propriamente dita, o rei e aquela parte da corte ligada ao rei, né? Então o rei e sua corte, os nobres mais próximos do rei, e os nobres aí mais do campo, né? Que eram os senhores feudais, não mais com as características anteriores, daquele senhor feudal que era o dono do poder da região, porque agora o poder está na figura do rei. Mas ele conseguiu manter os privilégios, que é a posse da terra, né? E alguns benefícios também, como não pagar imposto, e ainda alguns recebiam pensão do Estado, ou seja, o Estado dava dinheiro para as pessoas manter a sua vida confortável, no luxo e tudo mais. Inclusive, alguns nem trabalhavam, bebendo. Bom, e aí, como são 3 estados, o nosso terceiro estado, que é a maior parte da população, era composto de camponeses, tá? Lembra dos 25 milhões de pessoas que eu falei aqui? Dos 25 milhões de pessoas, aproximadamente 24 milhões eram de camponeses. Meu povo é basicamente toda a população, né? A gente tem uma porcentagem mínima aí em relação ao restante da população. Os do 1 milhão que sobra, digamos assim, vocês já não está aqui, né? É o alto clero e é a monarquia e a realeza e tal, o pessoal aí da nobreza. Não, na verdade não. Os outros, mais ou menos 700 mil, aproximadamente, estavam nos outros grupos e a menor parte é que estava ligada a isso aqui. Isso aqui é a parcela mínima da população. Os outros grupos eram a burguesia, né? Aqui quando eu falo burguesia, eu trato mais a alta burguesia mesmo, né? A burguesia um pouco mais enriquecida. Donos de banco, grandes empresários, né? Donos de grandes lojas ou de grandes manufaturas, ou nessa vibe aí, nesse tipo aí. Galera de poder aquisitivo maior, tá? A gente tinha os profissionais bem-sucedidos, tipo médicos, advogados, a galera aí de profissões valorizadas e que ganhavam bem, inclusive mantém essa tradição até os dias de hoje. A gente tinha aí os sans-culottes. Esse grupo é um grupo bem específico, tá? Ele é formado por artesãos, pequenos empresários, né? O microempreendedor da época, né? E os operários das manufaturas, né? Que também fazia parte aí desse grupo com seu trabalho assalariado, que também tinha suas dificuldades. Bom, e a gente tinha também os operários, como eu disse para vocês, fazendo parte aí desse grupo. E a gente tinha também o baixo clero. O que é o baixo clero? O baixo clero são aqueles religiosos que estão em regiões mais pobres e vivendo ali uma região mais pobre junto com os pobres de uma maneira mais pobre. Não entendi, professor? Seria o seguinte, é o padre daquela paróquia distante de uma região mais afastada, que a população ao redor é pobre, né? E ele também não vivia no luxo porque ele vivia ali no meio daquela comunidade mesmo, tá? Diferente aqui do alto clero que vivia nas grandes igrejas e catedrais e tal, né? Tinha uma vida bem mais confortável. Esses aqui eram o grupo dos que pagavam impostos e trabalhavam para sustentar esse grupo que não trabalhava e não pagava imposto, ou pouco trabalhava, fora os que não trabalhavam, e não pagavam impostos e mantendo toda a sua estrutura. Essa era a estrutura. Os que mandavam, os que se privilegiavam dos que mandavam e os que simplesmente trabalhavam e obedeciam. Primeiro estado, alto clero, religião. Segundo estado, nobreza, monarquia e o restante da nobreza propriamente dita. E o terceiro estado, o restante da população, que vai da burguesia enriquecida ao pobre camponês, que era a maior parte da população. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que ficou bem claro como era mais ou menos a sociedade da França desse período. Bom, o que é que ocorre? Qual era a situação política e econômica desse período que levou a uma insatisfação, que levou a uma revolução? Como eu disse para vocês, o primeiro e o segundo estado vivia no luxo e ostentando com a produção e a riqueza vinda, né, produzida pelo terceiro estado. A galera vivia do dinheiro dos impostos, a galera vivia, né, de todos os benefícios que um explorador tem do ser explorado, né, que por sinal não tem graça nenhuma, foi mal pela risada. Não, e então a galera se mantinha nesse luxo aí, né, de toda essa exploração e de toda essa estrutura social que tinha. E aí, o terceiro estado, como eu falei, pagava aí altos impostos, né, para os demais, sustentar os demais, que mantinham o poder e mantinham o controle sobre toda a estrutura do Estado.
Porém, não tem nada ruim que não possa piorar. E houve uma série de catástrofes naturais que gerou uma crise na França muito grande. Por exemplo, nesse período, acredita-se que alguns grupos de trabalhadores desses gastavam quase que todo o seu dinheiro só para comprar pão. Vê bem a situação. A miséria, a mendicância, né, a falta de produto por causa dessa crise, dessas catástrofes, piorou a situação. Mas não tem nada ruim que não possa piorar, e a situação piora ainda com as novas leis estabelecidas que, de vez de melhorar a situação dos mais pobres, que é a maior parte da população, piora a situação dos mais pobres e explorados. Tá? Nesse processo de tanta irritação, é onde começa a proliferar as famosas ideias iluministas, ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, entre outras coisas, ideias que começam a dizer aí que deveria ter direitos iguais, que a galera deveria ter as mesmas, alguns até defendiam igualdade social, mas pelo menos uma grande parte defendia pelo menos a ideia de direito igual, entre outras coisas, que começa a questionar aí a situação. Diante desses questionamentos e, obviamente, sabendo do exemplo de outros lugares que passaram por situações parecidas, o rei resolve organizar a Assembleia dos Notáveis. Quem são os notáveis? O primeiro e o segundo estado, não é verdade? Então, os notáveis são aqueles que ali estão à frente do governo, mandando, usufruindo da vida de luxo, aumentando os impostos, mas que não batem o prego para quase ninguém, a não ser para eles mesmos. A Assembleia dos Notáveis. Vamos resolver a situação de todo mundo. Chama todo mundo? Não. Chama só a elite para resolver a situação de todos. Aí o rei, né, até que ele veio aqui na Assembleia dos Notáveis e sugeriu o seguinte, ele fez, por que a gente não, pelo menos, entre outras coisas, não coloca alguns impostos para vocês também? Para dar uma melhorada aqui na economia e tal, né? Por que vocês também não pagam? Por que o alto clero, a igreja que arrecada tanto dinheiro, não paga o impostozinho também? Né? Por que os senhores feudais, a nobreza, não pagam o impostinho também? É uma boa ideia, né? Aí a galera fez, é óbvio que não, a gente não quer pagar imposto. E aí qual foi a saída? Precisa ter dinheiro, precisa ter arrecadação, o Estado estava quebrando. A saída foi tranquila demais, bebê. O que é que a gente faz? Aumenta o imposto dos camponeses e aumenta o imposto dos sans-culottes, as camadas mais pobres. Né? Aumenta aí, vê a questão com a burguesia, mas para a gente não. A UFM, boa ideia, muito boa, né? Então vamos lá. E o que aconteceu com a situação do povão? Piorou. Então está todo mundo agora indignado. A galera agora está querendo matar um. A situação piorou. Como obviamente a situação piorou, o rei resolveu chamar uma outra assembleia, uma nova reunião. Tá? Essa daí bem maior, com bem mais gente. E agora com representante dos 3 estados. Agora vai vir representante do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Ou seja, tem gente do alto clero, vai ter gente da monarquia, da nobreza e vai ter gente aqui do terceiro estado. Agora sim, os camponeses, a burguesia, os sans-culottes, os artesãos, o baixo clero, todo mundo agora vai ter vez e voz? Não, quase isso. Na verdade, não veio de todas as classes do terceiro estado. Representando os interesses do terceiro estado, veio a burguesia, a elite do terceiro estado, a parte mais rica. E, obviamente, que quando as discussões começaram, a galera começou a puxar mais sardinha para os seus interesses. Né? O povo não ficou sem representatividade. Mas, ainda assim, se as coisas mudassem para o terceiro estado, atingiria os outros grupos também. Aí, o que é que ocorre? Quando a Assembleia dos estados começou, né, houve uma tretaça, porque primeiro que os deputados, né, ou seja, as pessoas escolhidas para participarem dessa reunião, eles não podiam legislar. O que eles decidissem ali não era lei na hora, assim, agora todos têm que cumprir. Porque quem definia as leis era o rei. Se o rei não quisesse que aquilo fosse lei, a reunião já não servia de nada. Né? Tipo assim, não adiantava tanto debate e tanta coisa se no final das contas o rei dissesse que não concordasse. Então, já começa meio difícil para ele. Mas como foi o próprio rei que chamou, poderia ser que tivesse alguma mudança. Aí o que é que ocorreu? Essa mudança, essa reunião, ela começou com treta porque o primeiro estado e o segundo estado, os representantes, eles estavam muito inflexíveis para a mudança. Quando não,
propunham mudança que piorava a situação do terceiro estado. A galera está pressão do terceiro estado. A gente está aqui para resolver, vocês nem querem resolver, e quando propõem, ainda propõem para piorar a situação. Então a coisa estava assim, difícil mesmo, realmente a reunião estava complicadíssima. E a maioria da reunião era do terceiro estado, a maioria dos representantes eram do terceiro estado. Então você imagina o zum e a baixaria que deve ter sido, o barulho deve ter sido essa reunião. Mas bem, diante disso tudo, a treta piorou, ele não tem realmente nada ruim que não possa piorar, a treta piora ainda mais quando começa a votação para as situações lá que foram discutidas. Por quê? A votação, de vez ser por pessoa, na qual o terceiro estado teria a maioria, né, então boa parte das decisões seria em favor do terceiro estado, estabeleceu-se que o voto seria por estado, ou seja, todos do terceiro estado, tivesse 500 pessoas do terceiro estado, só valeria um voto. É um exemplo. E se tivesse 10 pessoas só do primeiro estado, que é só um exemplo também, as quantidades não são necessariamente essa, mas se tivesse 10 pessoas do primeiro estado, essas 10 pessoas juntas também valeriam um voto, ou seja, o voto de muita gente valia o equivalente ao voto de pouca gente. E o primeiro e o segundo estado estão sempre ali na parceria. Então não adiantava aquela multidão de gente votar em favor de algo, porque os dois outros grupos bem menores sempre iriam votar contra e a votação sempre daria 2-1, né, contra o terceiro estado. Tipo, vamos fazer isso, 500 pessoas, exemplo, vamos, 30 de um lado com mais 20, ou seja, 50, dizia, não vamos, então ganhava porque era 2 votos, um voto de cada um contra um. Então essa é a votação por estado. O que é que ocorre no ambiente como esse? Indignação. O povo fica indignado porque obviamente não tem sentido nenhum, né? E aí o grupo relacionado ao terceiro estado se indignaram mesmo, resolve se retirar para um outro ambiente. E nesse outro ambiente, eles resolvem ali fazer uma discussão entre eles, uma votação e tal. E eles elaboram, né, um conjunto de leis, um conjunto de situações para essa saída, desculpe, esqueci de dizer. Quando eles saem para um outro ambiente, para poder organizar-se de uma nova forma, é o que a gente chama de Assembleia Nacional. É realmente a instituição que vai agora falar em nome da maioria, né? Eles saem para outro local e instituem a Assembleia Nacional, e ali eles começam a discutir, elabora-se um conjunto de leis, ou seja, uma Constituição, e a ideia era pegar, fazer esse conjunto de leis, entregar ao rei e dizer assim, aprove, né? Isso aqui que a gente quer, então é isso aqui que todo mundo vai seguir a partir de agora, porque a gente tem a maioria. Só que o rei, o que ele mandou fazer? Ele falou, manda aí a galera, os soldados, os militares, sei lá, manda nossas forças aí para acabar com essa reunião, né? E aí, meu povo, eita, derrubei alguma coisa aqui. E aí, meu povo, o que é que acontece? Diante dessa situação, a confusão foi certa, a confusão e baixaria, né, como diria o ditado, porque isso indignou a galera que estava ali e obviamente chegou aos ouvidos da população e indignou a população de maneira geral. A população foi para a rua, né, principalmente as camadas que não estavam participando de maneira direta, né, são os culotes, alguns camponeses, e o restante do povão foi para a rua, foi armado inclusive, né, eles conseguiram aí, a burguesia, enfim, se organizou e a galera começou a se armar, começaram a invadir propriedade, começaram a derrubar tudo, olha o caos, né? Começou literalmente a revolução, então protestos armados, e o grande momento desse acontecimento é a queda da Bastilha. A Bastilha é tipo um presídio, digamos assim, é um local que representava o poder do rei. Normalmente quem discordasse do rei ia para lá, né, quando tinha situação pior, e a situação era muito ruim. Dali era o que representava o poder, aqui é a representação do poder. Quem não concorda, tá lá. Aí a galera pegou a turma tudinho, juntou e rumou sentido Bastilha, e a gente tem a queda da Bastilha, ou seja, a tomada desse local, a libertação, era tipo assim, agora, como que diz assim, agora não é mais o rei que manda nesse negócio, agora é a gente que vai fazer aí uma nova ordem. Isso tudo, né, com apoio popular, mas sobre a liderança da burguesia, né? Então, é uma nova instituição em que a burguesia está à frente com, a princípio, o apoio popular, coisas que vai mudar, vai ter muitas reviravoltas nesse acontecimento ainda. E dizem que vem daí a célebre pergunta, que o rei pergunta para uma pessoa próxima dele, diz assim, olha, e aí, isso é uma revolta ou é uma revolução? Só parafraseando, né? Isso é uma revolta ou uma revolução?
Aí o cara fala assim, não, isso é uma revolução. Ou seja, o rei pergunta, ó, isso é uma situação que a gente vai contornar ou é uma situação que vai ter uma mudança realmente e não tem mais como voltar atrás? Cara, não, realmente, a coisa realmente deu ruim agora pra gente e a coisa vai mudar de vez. E aí a gente tem a revolução propriamente dita. Com a revolução propriamente dita, é feita a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um dos documentos mais importantes da história atual, da história pós-moderna e da história da humanidade de maneira geral. Por quê? Esse documento aqui, ele vai tratar, entre outras coisas, de coisas relacionadas ao direito individual, né? Ao direito do cidadão. Óbvio que ele tem os seus detalhes com discordâncias por parte de alguns grupos, né? Alguns vão colocar suas falhas e seus acertos, mas ele é um documento que vai influenciar bastante toda a reestruturação da França e de vários outros países que também vão passar por situações parecidas. Porém, esse é um outro assunto, essa é uma outra história. Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham anotado, tá? Deixe seu like, curtam, compartilhem, se organize aí direitinho com o seu material e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Deus abençoe vocês, a gente vai se vendo. Até mais.